Pessoal, então vamos dar início ao nosso encontro. Deixa eu só pegar aqui as cartas máximas para a gente tirar uma carta como inspiração para esse momento. Vamos ver o que o campo tem para nos mostrar hoje, né? Então, ouçam com atenção. Esse é o nosso momento de reflexão para nos inspirar. Então, a carta que eu tirei hoje, sincronicamente, é sobre sorte. Olha que interessante, aprender a confiar na inteligência da vida. Toda vez que você confia na inteligência da vida, você aciona o processo que nós conhecemos como sorte. A sorte sempre o encontra no intervalo entre o seu desejo, olha que importante, e as suas expectativas. Solte o controle e a sorte será sua grande amiga de jornada. Quanto mais você se permitir perder o controle, mais controle você terá sobre a sua realidade. Então, uma carta super importante que dá ênfase a esta postura que traz muita resolução para as nossas vidas, que é simplesmente exercer a confiança na inteligência da vida. Então, sempre que você se permite confiar na inteligência da vida, é claro que é um exercício que você vai ganhando profundidade, mas sempre que você se permite confiar na inteligência da vida, você aciona um mecanismo que é o mecanismo de cooperação da natureza em relação a você. Então, esse mecanismo de cooperação da inteligência da própria vida em relação a você é o que nós definimos como sorte. Então fica aí a mensagem para você refletir. E o nosso tema de hoje, na verdade, vai ser mais uma live em que eu vou responder algumas questões sobre uma enquete que eu fiz hoje, não é? Aqui no meu Stories. E a pergunta principal foi exatamente essa que eu fiz para as pessoas. O que te impede, na visão da pessoa, o que te impede de acessar a sua versão, a versão do seu eu próspero? Já que nós estamos numa jornada da prosperidade, então nós estamos nessa atmosfera e eu queria aproveitar para comentar que na nossa ativação na quinta-feira passada foi muito poderoso. Foi muito poderoso, nós tivemos quase 1000 pessoas participando e foi um processo assim extraordinário, né? Além dos inúmeros depoimentos que as pessoas nos deram e estão dando, isso só me comprova que realmente o processo da ativação que nós estamos aplicando, ele de fato é muito eficiente para te impulsionar para um outro nível, né? No caso especial, um outro nível de prosperidade. Então vou comentar aqui um feedback para vocês terem uma ideia. Um dia após a ativação, eu vou ler esse depoimento. Olha que interessante. Preciso contar para vocês o que já aconteceu. Eu estava muito triste em março. Eu passei por uma situação inusitada no meu trabalho, sou freelancer e estava sem trabalho desde a Páscoa. Saí de casa às 9h30 e no portão da garagem, antes de sair, já fiz a declaração, que foi uma coisa que eu ensinei na ativação. Exatamente 20 minutos depois, recebi um telefonema de um cliente muito querido me chamando para trabalhar amanhã. Gratidão a todos da equipe e ao professor Horácio. Então, vocês entenderam a potência disso? Como é incrível o processo quando envolve o campo espiritual e quando nós podemos... Né, a Lili da Paixão está falando aqui que foi ela, né? Seu depoimento, né, Lili? Então, parabéns, a gente ficou muito feliz de ler o seu depoimento. Isso só nos mostra e reforça nosso entusiasmo de continuar promovendo e impulsionando as pessoas. Como eu já disse, o meu papel, nosso papel aqui é facilitar o impulsionamento de todos vocês. Então, é isso que nos move, é isso que nos renova. E como foi um sucesso essa ativação,
Eu já vou até me antecipar, nós vamos ter uma segunda edição, né? E essa segunda edição vai acontecer no dia 27, próxima terça-feira. No finalzinho eu vou falar mais um pouco sobre isso. Então, para aqueles que não fizeram e estão sentindo o chamado, não perca essa oportunidade, porque nada se compara a um movimento no qual nós temos um grupo de mentes reunidos, voltados por um mesmo fim. Então isso é muito poderoso. As pessoas me perguntam, mas Horácio, será que eu posso fazer de novo? Claro que pode, porque cada ativação muda seu grupo, muda a atmosfera, muda a energia. Então, as pessoas que já fizeram e quiserem fazer de novo, não há nenhum problema, né? Muito pelo contrário, vai dinamizar ainda mais. Porque o campo, ele é muito dinâmico. Então, quando muda-se um grupo, muda completamente a característica do campo. E nós estamos sempre ali buscando servir a este campo para então o processo ele seja efetivado da melhor maneira, né? Então, anote aí para quem está sentindo chamado ou para quem quer fazer de novo, dia 27, terça-feira que vem, às 20 horas, nós teremos a segunda edição da ativação espiritual voltada para a prosperidade. Teve clientes que falaram que apagaram durante o processo e estão fazendo e já se inscreveram para fazer de novo. Na verdade, mesmo você apagando, você recebe o processo. Né? O fato do teu consciente ter sido desligado por alguma razão, muitas vezes até para o seu próprio benefício, isso não quer dizer que você não recebeu, não é, o impacto deste campo que nós estamos mobilizando ao longo do processo da ativação. Então, no finalzinho, quando eu estiver para terminar, eu vou dar mais ênfase aqui no processo da ativação do dia 27 e vou explicar novamente como se faz o propósito no momento da sua inscrição. Então é muito importante que você estabeleça um propósito no momento em que você for fazer a inscrição, porque não é apenas o ato de pagar ou de investir o valor ali, mas sobretudo a sua postura na hora que você investe esse valor, o momento em que você reconhece que sempre que você está dando valor a algo que tem valor, você está operando dentro da lei do equilíbrio entre dar e receber. E prosperidade, ela tem uma relação muito direta com o dar, não é? O dar. E isso é muito poderoso quando você faz de uma forma consciente, quando você faz de uma forma comprometida. Esse processo ele é realmente muito poderoso no desbloquear, no destravar. Tanto é, já comentei algumas vezes, vou repetir, nós tivemos também muitos depoimentos de pessoas que se inscreveram, fizeram esse ato profético, né, criaram ali um propósito e já no dia seguinte começaram a obter respostas e resoluções de uma série de questões. Então olha que interessante. E antes de entrar aqui nas perguntas dos nossos seguidores, eu queria só... A Natália está colocando uma coisa interessante aqui. Estive na última ativação, consegui vender um produto que estava há bastante tempo à disposição e ninguém comprava. Olha que interessante. Veja como destrava de fato, né, o processo. Mas antes de entrar nas respostas, nas perguntas, eu queria só colocar um ponto que é muito importante. Uma das coisas que mais atrapalha o teu fluxo de prosperidade é a postura do vitimismo. E muitas vezes você entra no vitimismo sem se dar conta. Você nem percebe, né, que você está ali entrando no papel da vítima. Então, por exemplo, quando você reclama, uma reclamação boba que você faz, ali já existe a manifestação desse papel. E, geralmente, por trás da vítima, da pessoa que exerce esse papel de vítima, há sempre uma criança tentando chamar a atenção dos pais. A vítima é apenas uma máscara de uma criança que está buscando chamar a atenção dos pais ou
tentando punir os próprios pais. Então ela acredita que não prosperando e criando só problemas é uma forma de punir os pais. Então isso é muito profundo e é muito, muito delicado. Em outras palavras, para que você prospere, para que você realmente avance para um próximo nível, genuinamente, você precisa se trabalhar para, na prática com a vida, você atue como um adulto. E por incrível que pareça, um dos maiores desafios nossos, do ponto de vista de desenvolvimento humano, de desenvolvimento espiritual, um dos maiores desafios para a grande maioria das pessoas é ser adulto. Ser adulto não é ter uma idade que corresponde à fase adulta. Você pode ser um adulto constituído fisicamente e pode estar se portando na sua vida de uma forma infantilizada. E essa síndrome eu chamo de infantilismo adulto. A pessoa, no trato com a vida, ela se comporta como uma criança. E quem prospera é sempre o adulto. A criança, ela não tem, e ela não precisa ter, porque é uma outra fase, né? Na fase da criança, ela está ali, ela está descobrindo o mundo. Mas quando falando de prosperar e ir para um próximo nível, nós estamos falando de você se desenvolver, amadurecer emocionalmente, amadurecer psicologicamente, para que você então lide com a vida de uma forma adulta. E o adulto é aquela pessoa que ela se posiciona, que ela se coloca de frente, ela está disposta a lidar com os fatos que se apresentam, ela já não está mais murmurando, ela não se queixa mais, ela não reclama mais, ela assume a responsabilidade plena sobre o que está acontecendo. E por isso ela tem todas as condições de avançar, de ir para a vida, de mudar o que precisa ser mudado. Não é? Isso dá uma live só para falar sobre isso. Vamos ver se num momento oportuno nós marcamos uma live para falar com mais detalhes sobre a importância de ser adulto do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional e do ponto de vista espiritual. Então, vamos para a nossa primeira questão. Eu vou postando aqui os prints, né, dessas questões que a gente... Então, veja bem. A pergunta que eu fiz foi essa, né? O que você acha que tem te impedido de alcançar o seu eu próspero? Aí a resposta desse seguidor foi: medo do que vou perder para isso acontecer. Olha que interessante essa colocação. E esse é um dos fatores que realmente impedem as pessoas de irem para um próximo nível. Porque, certamente, para que nós acessemos um outro nível de prosperidade, ou um outro nível, seja em que área for, vai exigir que você modifique o teu posicionamento, vai exigir que você mude certos parâmetros mentais que você usava e vai exigir, sobretudo, que você invista e dedique mais atenção em si mesmo. Quando você então começa a se assumir, quando você então começa a ser mais verdadeiro com a sua verdade, ser mais verdadeiro com a sua diferença, você vai tomando posse da sua diferença e você então vai se tornando um ser com mais posse de si. Muitas vezes isso choca pessoas próximas, situações. Então, na verdade, não é o que você vai perder, porque você não perde. Você simplesmente cria um movimento que irá afastar tudo aquilo na sua vida que se configura um empecilho para o teu crescimento. E esse empecilho podem ser pessoas tóxicas, pessoas extremamente negativas que estão vinculadas a você.
Podem ser situações que você está vinculado e você não está conseguindo remanejar porque carece de uma força interior maior. E essa força interior, ela pode ser expandida, ela pode ser dinamizada à medida em que você... A fórmula é muito simples. À medida que você assume a sua diferença e toma posse de si com boa vontade e com sinceridade, ali começa a expansão da sua força interior. Porque agora o seu foco está em você. Você está entendendo que entre não desapontar o outro para desapontar a sua alma, você faz a escolha de não desapontar a sua alma. E se for necessário desapontar o outro para fazer jus à sua verdade interna, é claro que vai valer muito mais a pena você estar alinhado à sua verdade. E então, respondendo a essa questão, na verdade você não perde, você só ganha. E se você estiver disposto a isso, se para você há um comprometimento de expandir a sua vida, ir para um próximo nível, você vai encontrar a força para passar por este processo e avançar. Então, fica a dica. Aqui nessa outra questão, nós temos o seguinte. Eu ouço as palestras e fico uns dias animada, depois desanimo. Eu preciso de constância. Exatamente. Para que haja constância, é necessário um elemento. Você precisa desenvolver a consciência do valor que aquilo tem para a sua vida. Então, muitas vezes, é muito importante você manter o ritmo, estar em contato com conteúdos que vão renovar o seu ânimo. É muito importante você estar em contato com pessoas, entre aspas, da mesma tribo, ou seja, pessoas que também estão nesta dinâmica, que estão nessa jornada. É muito importante, se preciso for, frequentar um núcleo de empoderamento, ou seja, um grupo de pessoas que se reúnem para discutir sobre um dado assunto, ou um lugar que você possa ir para você fortalecer a sua fé, fortalecer, não é, o seu próprio poder. Porque a própria palavra desânimo, né, falta de ânimo, vem de ânimos, alma. Então, quando a pessoa ela se sente desanimada, na verdade, ela está praticando certas ações que fazem com que ela se desconecte da alma. A nossa alma ela exige certas posturas para que essa conexão permaneça ativa. Muitas vezes, quando você toma certas ações ou você se envolve com certos hábitos que desagradam a sua alma, o que vai acontecer? Ocorre uma ruptura, a alma se afasta. Isso é muito comum. Eu conheço muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas no meu consultório, por exemplo, que vivem a síndrome, né, dos desalmados, a pessoa que está com a ausência de alma. A alma não está aqui no corpo. Então, a primeira coisa que acontece é o desânimo. E uma coisa, né, que a sua alma não admite. Grave isso que eu vou te dizer, que essa chave também ela tem tudo a ver com prosperidade. Uma coisa que a sua alma não admite, que faz com que ela se afaste, é você se abandonar em prol de alguma coisa. Quando você se abandona, ou passa por cima de você, ou se subestima, ou se menospreza, em função de algo, você provoca
uma interferência nessa comunicação anímica. É como se fosse aquelas interferências que você percebe quando você está ali buscando sintonizar uma rádio. Quando você sintoniza perfeitamente a frequência, não é? Você então ouve com clareza, mas enquanto você não sintonizar a frequência exata, vai ter sempre aquele ruído, aquela interferência. Então, quando você passa por cima de você, quando você se abandona, esse autoabandono ele pode acontecer de diversas maneiras. Quando você se abandona para agradar os outros demais, não que você não possa agradar, desde que seja de alma. Mas quando você se abandona demais por uma necessidade exacerbada de aprovação, quando você nega a sua verdade para caber no ideal que alguém fez sobre você, quando você se menospreza ao se comparar com o outro, então você acha que o outro é mais e você é menos. Tudo isso cria ruído na comunicação anímica, na comunicação da alma. E a sua alma não admite isso. Então, se você entender isso, você tem uma chave muito importante. Então, fica a dica. Para você fortalecer o teu ânimo e manter esse ânimo cada vez mais poderoso, a primeira coisa que você tem que aprender é ser fiel à sua alma. E ser fiel à sua alma começa com você se respeitando, não se subestimando, não passando por cima de si, não se abandonando. Você vai ver que a recompensa que você vai ter a partir da sua alma vai ser maravilhosa, porque ela vai te encher de sentido. Ela vai te encher, porque a alma é o que dá sentido. Tira a tua alma de você, você acorda amanhã e vai ver um mundo preto e branco, nem consegue levantar da cama. Tira a sua alma de você e você já está perdido. Agora, se você quer resgatar a sua alma e você quer manter esse ânimo ativo, respeite-se, se trate bem e se una a pessoas assim, se envolva com conteúdos de uma forma constante, estude, assista palestras, faça cursos, tudo isso vai elevar o teu estado e a tua frequência. Vamos para a próxima questão. Então, aqui nós temos a seguinte resposta. Eu estou analisando as respostas, extraindo, apresentando nessa examinação meios da pessoa reverter essas limitações que ela está criando. Então, a resposta foi: estou no processo, tudo tem o seu tempo, mas existe uma forma de acelerar? Então, veja, o momento é agora. Eu ouço muito esse tipo de resposta. Ah, tudo tem o seu tempo. Não, o momento é agora. É agora que você pode virar a chave. É agora que você pode dar um salto, desde que você esteja disposta ou disposto. Então, nessa resposta que cabe uma explicação que tem uma relação direta com a ativação. Mas existe uma forma de acelerar? Existe. Eu vou falar do que eu estou propondo. A ativação é exatamente um processo de aceleração. A ativação espiritual, ela é um acelerador. Ela vai te impulsionar, porque nós vamos mexer através desse campo em diferentes aspectos, em diferentes instâncias da sua constituição. Para quem fez na quinta-feira sabe do que eu estou falando. E a partir de toda uma liberação dos entraves, de tudo aquilo que está te impedindo, que você nem imagina. Nem imagina. Muitas vezes a pessoa ela acha, o que está me impedindo é a crença tal, a crença que ela percebe conscientemente. Mas há outros fatores que estão além do teu consciente e que estão exercendo uma pressão contrária para retardar o teu processo. A partir do momento que você retira esses agentes que retardam, o que acontece? Você ganha impulso, você ganha velocidade, você ganha uma outra dinâmica. Por isso, esses relatos esses depoimentos que eu li, por que de repente a pessoa faz uma ativação e destrava de uma só vez algo que já estava
bloqueado, travado há um bom tempo, porque há essa aceleração. Então, para você que quer acelerar, não perca a oportunidade, faça a ativação, porque ela vai te ajudar muito a romper com essas limitações. Essa ativação nada mais é do que um combo de liberação mental e intelectual através do workshop, das chaves que eu explico. Liberação espiritual e emocional através das meditações que eu aplico e técnicas realmente muito poderosas que não posso aplicar, né? Não posso aplicar assim abertamente. Isso exige uma situação específica, não é? O pessoal está perguntando como funciona. No finalzinho, fiquem atentos que eu vou explicar com mais detalhes para quem está sentindo o chamado e está pensando em fazer. Então, na outra resposta aqui, nós tivemos o seguinte: o que você acha que tem te impedido? A pergunta é essa, né? O que você acha que tem te impedido de alcançar o seu eu próspero? E aí a pessoa responde: minhas crenças inconscientes. Também. As crenças inconscientes, elas se configuram como um fator de limitação. Mas há um outro detalhe que poucas pessoas sabem. Você não precisa limpar crenças ou focar nas crenças que estão te limitando. Não é necessário. O mais importante, e você não precisa sequer saber qual é a crença que está te limitando. O que você precisa é ser conduzido em um processo em que a liberação dessas crenças acontece de uma forma espontânea. E, obviamente, firmar em você novos parâmetros mais compatíveis com aquilo que você quer atingir. Então, se o indivíduo ele quer galgar um outro nível com mais prosperidade, independente do nível que ele está agora, tem pessoas que já estão bem em termos de prosperidade, mas elas podem ainda assim ir para um próximo nível. Vou dar um exemplo. Imagine um rio. Então tem pessoas que já possuem o rio da prosperidade, ou seja, já há um fluxo de prosperidade, mas precisa alargar esse rio. Quanto mais largo for o canal do rio, maior será o fluxo de água. Então quanto mais largo for o canal do seu rio de prosperidade, maior será o fluxo de prosperidade. Então tem pessoas que já têm o rio, precisam alargar, e tem pessoas que ainda não têm o rio e que precisam abrir este canal. E ao abrir o canal, gradualmente você vai então alargando esse canal para que haja esse fluxo de prosperidade. É só uma analogia, mas uma analogia que contextualiza bem esse processo. Nós temos, se você focar em só limpar crença, você vai passar a vida inteira limpando crença. Não vai ter fim. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já sabem que é assim. Porque quanto mais você vai cavando dentro de você para achar crença, você acha. Esse é um processo que não tem fim. Agora você pode simplesmente entrar num processo para liberar. Esse também é o fundamento da neuroplasticidade. Como você supera um mau hábito? É combatendo aquele hábito? É lutando contra aquele hábito? Não, você simplesmente forma você forma um novo hábito, fortalece esse novo hábito, até que ele fique tão forte que aquele hábito antigo ele não tem mais poder de influência, ele está enfraquecido e cristaliza-se. Então esse é o mesmo princípio.
Na ativação, o que nós fazemos nada mais é do que ensinar você a pensar de forma correta, novamente, com as chaves que eu entrego. Né? Com as chaves que eu entrego. Então não adianta só ficar limpando crenças se você já aprendeu a pensar de forma errada. Além dessa liberação da sua mente, a gente entra com técnicas muito poderosas também. Né? Então vamos lá para outra resposta. Aqui nós temos o seguinte, olha que interessante a resposta dessa cliente. Uma vozinha cá dentro, não sei explicar, mas estou empenhada a fazer os exercícios e mudar a realidade. Essa voz que essa seguidora se refere são as vozes das nossas cabeças. E essas vozes, na verdade, elas representam as vozes de todos aqueles, principalmente pai e mãe, que foram ou são para você a sua referência forte. Toda vez que você elege alguém como uma referência forte, aquele alguém se torna um símbolo de poder. E esse símbolo de poder, essa pessoa ela passa a ter uma influência totêmica, ela se torna um totem para você. O que isso quer dizer? Que esta pessoa agora tem um grande poder de te influenciar. Tudo que ela disser terá um grande poder. Não que o que ela está dizendo tenha poder por conta própria. Na verdade, você usa o seu sistema de autoimpressão. O que é o nosso sistema? Uma das características do nosso funcionamento subjetivo é o sistema de autoimpressão. Tudo aquilo que você se impressiona vai muito do teu poder para aquilo. E se vai muito do teu poder para aquilo, aquilo passa a ter um grande poder de te influenciar. Então, pai e mãe são figuras totêmicas. São figuras que são símbolos, obviamente são símbolos de poder, porque foram as nossas primeiras referências, e flui muito poder para pai e para mãe. Então tudo aquilo que o pai disser e a mãe vai ter uma grande influência. Então essas vozes, muitas vezes contrárias, que se contrapõem ao teu ímpeto de querer melhorar, de querer crescer, de querer fazer e acontecer, aí você está ali com uma boa vontade, você quer ir para frente, aí vem a voz, mas não vai dar certo. Ou, você já pensou bem mesmo? Ou, não faz isso, você não tem mais idade para essas coisas. Ou, vai pegar muito mal. Ou, mas muitos já tentaram e falharam e você não vai ser diferente. Quem aqui já ouviu esse tipo de argumento dentro das próprias cabeças? Digita aqui no chat, só para eu ver. Aí eu pergunto, né? Eu pergunto assim, quem era assim na sua vida? Ou na sua família? Quem vivia te criticando? Quem vivia te julgando? Quem vivia te rebaixando? Não é isso? É uma coisa muito curiosa, porque isso começa, infelizmente, mas essa é a realidade. Isso começa dentro de casa, com a família. O pai e a mãe deveriam ser forças propulsoras na vida de um filho. Olha lá, todo mundo, tá vendo aqui? Tô vendo no chat, ó, todo mundo. Aí a Bel Rocha coloca, professor, a voz de um filho tem esse poder também. Tem, porque há uma preocupação, mas é o poder que vem da preocupação, né? E aí também entra os jogos neuróticos, né? Entre mãe e filho e mãe, vira uma bagunça. Mas o que eu estava colocando é que o pai e a mãe deveriam ser forças propulsoras, deveriam ser forças que apoiassem. A família deveria ser um núcleo de poder que potencializasse as suas partes. E na prática, não é isso que acontece.
A mãe é a primeira a drenar a filha. O pai é o primeiro a drenar os filhos. É claro que eles não têm culpa, não é uma questão de culpa, é uma questão de causa, como eu já expliquei. Mas eles também sofreram essa mesma influência dos seus próprios pais. E os pais dos seus pais sofreram influência dos seus pais. Então, é uma reação em cadeia. Porque eles vão ser para você aquilo que eles receberam de referência. E infelizmente a referência que eles receberam, é muito precária de autoconhecimento. Mas você pode ser diferente. Você que está envolvido com autoconhecimento, você pode ser o desvio na curva. Você pode ser o desvio na curva. E hoje existe o trabalho belíssimo das constelações, que é exatamente para isso. Para organizar esse sistema e você se libertar. Aí a Gato, Aquinho, Carlos pergunta, como quebrar essa reação em cadeia? Vem para ativação, que essa vai ser uma das manobras que nós vamos fazer, porque nada supera um processo de intervenção espiritual. É muito poderoso. Aí a Rosângela colocou aqui, eu não por minha mãe ou pai, mas para o meu ex-marido. Mais complicado ainda, né? Porque esposo, marido e esposa também são referências muito fortes para nós. Por exemplo, um médico. Um médico é uma referência muito forte para a grande maioria. Dependendo daquilo que o médico te disser, ele poderá estar te reavivando, ele poderá estar te potencializando para que a cura aconteça, ou ele já pode te sepultar ali, dependendo do teor do que ele diz, do drama que ele fizer. O impacto emocional, ele é muito grande. E como você, então, considera uma grande referência, o que for dito vira um postulado imediatamente. A menos que você se fortaleça e você aprenda. Peraí, deixa eu pensar. Ele disse isso, mas não quer dizer que pelo fato dele ter dito desta forma, será assim. E aí entra o que eu venho sempre propondo, que é o exercício de uma autonomia emocional. Você aprender a ter uma postura a princípio mais neutra, não se impressionar com as coisas e usar o seu sistema de autoimpressão para aquilo que te eleva, para aquilo que vale a pena ser impressionado. É para os dois lados, você pode usar esse sistema de autoimpressão para se impressionar com o melhor, para se impressionar com bons pensamentos, para se impressionar com um discurso que você percebe que é coerente, que te eleva. Aí vale a pena. Então, notem que é para os dois lados. Então, essas vozes, elas só são superadas e canceladas à medida em que você modifica os parâmetros e passa por uma supernova de consciência. Você passa por uma retomada de consciência e você, então, aprende a banalizar ludicamente essas vozes. A melhor forma de tirar o poder que você deu, que é o teu poder que te pressiona, a melhor forma de tirar o poder é banalizar ludicamente essas vozes. E aí você consegue, então, superar e ir além, né? Volto a dizer, a ativação é um fator de transformação muito grande também para cessar essas vozes. Para cessar essas vozes. Eu já coletei depoimentos tão impressionantes de pessoas passarem por processos de ativação e simplesmente a pessoa chega, olha, simplesmente desapareceu tal tendência comportamental. Ou simplesmente aquele discurso interno que eu tinha cessou. Sem a pessoa precisar saber como e como foi. Ela simplesmente descobre que foi superado aquele padrão.
Vamos ver se tem mais alguma pergunta pra gente, aliás, uma resposta pra gente analisar. Aqui, olha que interessante essa resposta. Muitos de vocês aqui talvez estejam presos nesse padrão também. O que você acha que tem te impedido de alcançar o seu eu próspero? Aí a pessoa colocou: falta de oportunidades. Olha que interessante. Vocês percebem que é comum as pessoas projetarem no externo o porquê elas não estão conseguindo avançar? Vamos pensar nisso. Eu vou fazer uma explicação que você vai, eu tenho certeza que vai fazer um grande sentido. Um dia desses eu vi um comentário de uma seguidora dizendo assim: mas com a política do jeito que tá, né, como eu vou prosperar? Aí aquilo ecoou em mim, eu falei: nossa, que coisa. Ela ainda está presa em um mindset, numa mentalidade de que a causa está fora dela. Ou seja, ela só vai prosperar se todo o processo político, governamental do país mudar. Então, quer dizer, ela está se tornando refém e ela está terceirizando um recurso. E você que está aqui, você não pode mais, é parte do caminho de autoconhecimento, não ser mais refém de nada, emocionalmente falando. Você não pode mais ser refém, emocionalmente falando, de nada fora e de nada que se passa na tua cabeça. Você precisa ser o senhor do seu mundo, ou a senhora do seu mundo. Você precisa tomar posse e entender que esse espaço de realidade é o seu espaço. Mesmo que você não tenha, a princípio, recurso financeiro nenhum, digamos que você está com um desencaixe financeiro que neste momento você não tem recurso, ainda assim você tem o principal recurso que pode te levar a mudar a sua vida e manifestar as oportunidades que vão te levar para um próximo patamar. Teve gente na ativação anterior que depois relatou: olha, eu não tinha dinheiro para investir, para fazer a minha inscrição na ativação, mas o meu comprometimento estava tão forte que o recurso surgiu e a pessoa fez a ativação. Vocês entenderam isso? Você tem um principal recurso, que é a sua mente. E você precisa usar esse recurso maravilhoso para mudar a sua realidade, manifestar oportunidades. Porque a mudança de realidade, o salto, quando você passa pelo salto consciencial, e esse salto ele é de fato consciencial, para um outro nível, automaticamente essa mudança de consciência começa a sincronizar todas as oportunidades que vão compor um novo caminho para um outro nível de prosperidade. A Suivani está colocando que a energia hoje está muito forte. Está mesmo. Porque a gente está nesse campo, né? Esse campo espiritual que é fortíssimo. Então, quando você muda a sua consciência, ocorre uma aceleração e uma convergência de oportunidades que irão te levar para um outro nível. A cura espiritual, olha o que eu vou dizer, parece um absurdo, mas para você pensar. A cura espiritual, ela é instantânea. Ela acontece instantaneamente. O alinhamento dessa cura no nível espiritual para o físico é que muitas vezes pode demorar ou não. Vai depender de como você se posiciona.
Então, o que é ativação? É um processo para provocar a cura espiritual em você, em um outro nível da sua constituição, um nível muito profundo. E esse nível de cura começa a irradiar e vai atingindo as outras dimensões até se alinhar com a dimensão física. Quando se alinha com a dimensão física, começa as sincronicidades, começam a convergência de oportunidades que irão te levar para uma nova realidade. Basicamente é isso. Certo? Então, nós já estamos aqui chegando praticamente no final da nossa live. Eu queria aproveitar e falar um pouco da ativação, que tá tendo muitas perguntas aqui no chat. Então veja, para quem está sentindo o chamado, o valor da ativação é um valor simbólico de R$ 97, tá? É esse valor para que todas as pessoas possam ter acesso, não é verdade? E para quem está sentindo o chamado, depois vai aqui no link da minha bio, clique lá no link para fazer a sua inscrição, e aí você então, antes de fazer a sua inscrição e investir esse valor, você vai fazer um propósito, que você está investindo esse valor para acessar um outro nível, muito mais próspero, muito mais abundante. Então você vai fazer esse investimento para dar um salto de qualidade para um outro nível da sua vida, da sua realidade. Então você vai firmar esse compromisso com toda a boa vontade, sem pretensão de ter que acreditar, ter que se convencer, ter que sentir alguma coisa. Faça com muita boa vontade e com muita sinceridade. Então no momento que você fizer a inscrição, você vai ser conduzido a participar de um grupo fechado no WhatsApp, onde a equipe vai passar todas as informações. Preste atenção que essa é uma pergunta recorrente. As ativações espirituais não ficam gravadas, porque elas precisam acontecer ao vivo em tempo real. Não dá para fazer essa ativação gravada. Precisamos estar ali em tempo real, mobilizando este campo com todos empenhados e focalizados neste ímpeto de ir para um próximo nível. Então vai ser no dia 27 a segunda edição, para quem perdeu. Vai ser agora dia 27, próxima terça-feira, exatamente às 20 horas, das 20 às 22 horas, no Zoom, na plataforma Zoom, num ambiente todo preparado, num ambiente completamente ajustado para que tenhamos as condições de potencializar o processo, o que é diferente de um ambiente de uma live, certo? Então, durante a ativação, eu vou conduzindo uma série de sensibilizações, uma série de meditações para ganharmos o acesso a um nível X para trabalhar uma série de coisas. Pra vocês terem uma ideia, tem processos muito sérios, muito sutis, que bloqueiam as pessoas. Por exemplo, as maldições ancestrais. Será que é possível romper com as maldições ancestrais? Sim, é possível. Então, para você que quer fazer um processo de libertação, não é? Eu recomendo muito, porque é um processo literalmente de libertação. Eu estou vendo aqui que tem pessoas que não podem. Para você que não pode fazer na terça-feira, eu vou pedir para você entrar em contato com a nossa equipe, deixar o seu nome, tá? Que nós vamos organizar para você que não pode fazer na terça-feira à noite. E se você sente que dormiu ou foi desligado durante a meditação por causa de um sabotador tentando te impedir de chegar lá, repita a ativação, se coloque presente, nem que tenha que assistir em pé para treinar sua mente a manter o foco e não dormir. Isso é válido também. Eu estou vendo aqui as perguntas no chat. Qual o horário na terça? Das 20 horas em ponto até as 22 horas. Então são 2 horas de sensibilizações intensas, de potencialização e de libertação. Então, dia 27, próxima terça-feira, das 20 às 22 horas. Eu espero vocês que estão sentindo o chamado. Como eu disse nas outras lives, eu estou buscando pessoas comprometidas com
esta possibilidade de ir para um próximo nível. Se você tem dúvida, se você está muito indeciso, esta ativação talvez não seja para você, porque nós queremos pessoas que estão dispostas a se comprometer com essa expansão, porque, como eu disse anteriormente, não é só um trabalho para quem está lá na ativação, é o fomento de uma massa crítica para o planeta. Vamos potencializar essa possibilidade para o planeta, né? Essas aulas ao vivo aqui no Instagram, enquanto vocês vão aprendendo e liberando a mente intelectualmente, nós já estamos com o campo aberto. Por isso que vocês estão sentindo. Toda essa série de lives que eu fiz, a jornada da prosperidade, está ativada para que vocês prosperem e alcancem esse próximo nível de estar no grupo da ativação fechada. Por isso que vocês estão sentindo o campo forte, porque todo esse trabalho ele está ativado. Agora imagine num grupo fechado, com centenas de mentes, todas voltadas para o mesmo fim. É muito potente. Então, fica aqui o meu convite. Vem comigo, vamos juntos provocar esse processo de libertação para irmos para esse próximo nível e desfrutar de uma vida melhor, de uma vida com mais sentido, de uma vida com mais abundância, uma vida com mais prosperidade. Pessoal, então é isso. Um forte abraço para vocês, um ótimo final de semana e nos vemos, para quem for fazer a ativação, na próxima terça, às 20 horas, no Zoom, na plataforma Zoom. Corre lá no meu link, clica no link da minha bio e se inscreva e estaremos juntos na terça-feira. Forte abraço e até lá.